Boa tarde, nós estamos com mais um podcast aqui pelas rádios 93, Correio da Serra e dessa vez em especial com a Campos de Minas em São João del Rei, porque nós vamos entrevistar aqui ou bater um papo, como sempre nesse podcast, com o Coronel Floriano, comandante da 13ª Região Militar da Polícia Militar de Minas Gerais, que engloba São João del Rei, Barbacena e Lafayette, né, as cidades maiores onde tem os batalhões. Nós vamos conversar sobre isso também. Mas nós estamos aqui nesse mês, primeiro para falar do aniversário da Polícia Militar. Quantos anos, Coronel? Boa tarde, é um prazer ter o senhor nesse nosso microfone, nesse nosso bate-papo. Boa tarde a todos os ouvintes, né, das rádios aí com irmãs. A gente está comemorando neste mês, é o mês de aniversário da Polícia Militar, 248 anos de história, né? Desde a sua fundação aí, no ano de 1775 para cá, nós viemos construindo a história como sendo a primeira força pública contratada, força pública militar contratada para exercer atividade de segurança na época da colônia. Que veio era na antiga Vila Rica. Na antiga Vila Rica, Ouro Preto, e que vem se desdobrando aí, acompanhando a evolução do Estado, a história dessas Minas Gerais, e hoje nós, neste mês agora, nós completamos 248 anos de história. E é um marco muito grande para a população mineira, né? Porque a Polícia Militar é um dos órgãos das pesquisas mais respeitados no estado de Minas. E, aliás, é uma das polícias em sua formação, uma das polícias com a formação tida no Brasil como uma das melhores. A sua academia é uma academia de alto nível, exemplo para as outras do Brasil. É muito gratificante ter esse reconhecimento de toda a população, porque a instituição, para se manter com 248 anos, acompanhar, ela tem que evoluir durante todo o tempo, né? Não haveria como se ela não tivesse acompanhado a história e evoluído junto com o Estado para atender às demandas de cada momento da nossa história, que foram perpassadas aí várias etapas. Muito se investe na formação de nossos policiais e culturalmente nós temos a nossa doutrina, toda ela baseada no arcabouço legal, direcionada. Nós aperfeiçoamos nossa conduta policial. Então existe um grande investimento e culturalmente a nossa técnica é bem aceita. Nós compartilhamos sempre as experiências com outras polícias militares. E é sempre muito importante você ser visto não só pela sociedade a qual você serve, mas pelas outras forças policiais também dos demais estados. Consegue sair da teoria para a prática. Aquelas co-irmãs ali reconhecerem o aperfeiçoamento profissional. Mas isso se deve a muito trabalho, a muito estudo. A academia que fica em Belo Horizonte, no bairro Prado, lá, ela tem uma intensa atividade durante todo o ano e durante toda a época. Forma-se lá desde o soldado, o sargento, o oficial propriamente dito. São cursos de aperfeiçoamento e cursos de especialização em segurança pública para os oficiais e curso superior de polícia, vamos chamar, que é o SEGESP, que é o curso de gestão estratégica de segurança pública, que visa preparar os oficiais em final de carreira para o exercício do alto comando da corporação. É interessante. Eu conheço um ex-diretor de lá, ainda vou entrevistá-lo, o Coronel Eduardo, já está na reserva, sim, né? Mas que ele sempre exalta a formação e sempre exalta essa parte da Polícia Militar. O senhor falou em Vila Rica, em Ouro Preto, eu estou vendo aí o símbolo Tiradentes, né? Sim. Que é uma marca, que é um exemplo, né? Para o brasileiro, sobretudo da independência, né, na nossa independência. É o símbolo, na verdade, das polícias militares no Brasil. Mas eu sempre digo, quando falo aqui, que nós aqui em Minas, além de ser mineiro, se tivéssemos aqui hoje, ele pertenceria à 13ª Região Militar, porque ele estaria nesta área da nossa corporação. Com certeza ele pertenceria. Ele nascido em Ritápolis, né, que fica na área do 38º Batalhão,
trabalhou na cidade de Tiradentes durante um certo tempo, e uma das missões dele, ele fazia o Caminho do Ouro. Era a escolta, né, pela Estrada Real, onde passava o escoamento da produção de ouro. Então, assim, esse trecho que ia até Ouro Preto, passando ali Lafayette, Ouro Branco, aquele caminho ali que a gente percorre hoje por uma via asfaltada, mas em outro momento foi uma trilha, e ele certamente fez aquilo ali. Pelas montanhas de Minas. Pelas montanhas, ele fez a segurança do escoamento da produção de ouro para a coroa portuguesa através desses caminhos ali. Com certeza ele foi uma pessoa que estaria servindo na 13ª região. Isso é muito interessante para quem está servindo aqui. Muito. Não é? Porque para mostrar isso, o Barbacena tem uns fatores, né, na história de Barbacena, por isso que nós estamos fazendo esses podcasts muito históricos, né? Sim. Devido a isso, o esquecimento. Nós não queremos que se esqueça as coisas de Barbacena e ficar marcado isso como esse aniversário da Polícia Militar que nós estamos falando. Os índices aqui... Antes assim, de você prosseguir, já que você tocou nesse assunto, nós temos que serviram na Polícia Militar 3 grandes, assim, vamos dizer, expoentes na cultura e na história nacional, que foram policiais militares, cada um ao seu tempo. Primeiro, o nosso mártir, patrono de todas as polícias, o Tiradentes. E temos também ainda 2 grandes nomes, que foi Guimarães Rosa e Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek não serviu aqui nem nada, mas Guimarães Rosa, na Polícia Militar, ele trabalhou por 2 anos na Polícia Militar, e foi justamente no 9º Batalhão onde ele exerceu a função. Ele era um oficial médico, um oficial de saúde, e trabalhou os 2 anos. O senhor é de onde? Eu sou de Juiz de Fora. Naturalmente... Está tudo perto. Não, mas só que eu queria falar o seguinte: hoje, né, infelizmente, né, a coisa imobiliária, que nós não vamos falar, esse avanço imobiliário, né, infelizmente tinha a casa dele aqui com a placa. Aí veio um edifício e tirou, mas então ele tinha esse... Mas ele também é um grande marco da nossa história, um diplomata, uma pessoa de grande projeção, um excelente escritor, com obra na literatura, obras marcantes, muito estudadas aí, bastante interessantes, sobre traduzir o sentimento do mineiro e principalmente da região do norte de Minas, né? E traduziu de maneira muito bem aceita pela literatura. E serviu, e teve a oportunidade de trabalhar como médico, exercer aqui o ofício. Em Barbacena. Hoje a Academia da Polícia Militar de Letras tem o nome dele. Tem uma homenagem a ele. Chama João Guimarães Rosa. E nós temos ali alguns objetos históricos ali guardados num pequeno museu que nós estamos montando no nome. Já existe, né, mas estão restaurando ele, ficou um tempo desativado. Existem lá algumas peças ali que remetem à época de Guimarães Rosa. Porque um patrimônio cultural da cidade. Para quem não sabe, aqui em Barbacena, o 9º Batalhão, quando veio, ele começou ali onde é a Escola Santo Agostinho, da Unipac, em frente ao Rosário. Aquela escola naquele casarão, e com o fundo dava com a Escola Adelaide Vias Fortes. Então a Adelaide ali, que a gente vê muito algumas fotos antigas, o soldado na frente, lá na guarita, essas coisas todas, porque o 9º Batalhão, antes da construção dele lá no alto, né, do Santa Cecília, ele funcionava e funcionou muito tempo ali. Né? Lá tem inclusive um portão histórico, um portão de metal lá, que está escrito em cima, 9º BCM, que significa Batalhão de Caçadores Mineiros. Porque como chamava a força. Chamava a força da época. O nome que o senhor falou hoje em dia vai evoluindo. E na época foi o Batalhão de Caçadores Mineiros. Como que a gente estaria falando aqui hoje, igual nós estamos falando, né? E volta a falar para quem chegou agora com a gente. Eu estou conversando com o Coronel Floriano, né? Comandante da 13ª Região Militar. Nós estamos falando para Barbacena e para São João del Rei, via rádio Montanhas de Minas, né? E aqui a 93 e a Correio da Serra em diversos horários, e também nas nossas redes sociais vocês podem acompanhar toda essa nossa entrevista. Comandante, e os índices aqui na nossa região, nessa região da 13ª, os índices de ocorrências aqui estão diminuindo, estão aumentando? As nossas cidades aqui estão virando muito cidades universitárias, né?
você pega o próprio Lafayette, que já está também ficando uma cidade universitária, apesar de lá ter aquela região também da Uzi Minas, da ex-Uzi Minas, aquelas coisas, mas São João del Rei e Barbacena está virando também uma cidade universitária. Como que está o contexto disso? Bom, a nossa região, em termos de segurança pública, para contextualizar o ouvinte, a Polícia Militar divide o nosso estado em 19 regiões. É bom isso, porque a pessoa não entende o que é região militar. Que é região? Tinha uma pergunta para fazer. A região é um conjunto de batalhões sob comando de um coronel que abrange determinada área, às vezes pela questão populacional da área, ou às vezes por até a influência geográfica, a influência comercial ali, ou seja, reúne algumas cidades polos em torno. Então nós temos um exemplo, a capital mineira, a região metropolitana de Belo Horizonte, ela possui 3 regiões para poder suportar aquilo tudo. E as outras 16 regiões, elas são espaçadas ao longo do estado, né? Tem região em Lavras, Pouso Alegre, Juiz de Fora, Ipatinga. Ou seja, nas cidades maiores, nas cidades polos dessas regiões, é feito. Então, a gente mede a evolução da criminalidade na região, comparando justamente com essas demais regiões. A gente pode dizer que a criminalidade na 13ª região, de maneira geral, ela está bem controlada. São os índices, os indicadores nossos são construídos já ao longo do tempo, que nos permitem aferir a qualidade do nosso serviço e acompanhar a evolução dessa criminalidade. Então a gente traça metas de redução para que a gente consiga manter sob controle, porque a gente não tenha determinada modalidade criminosa ou não tenha em determinado contexto as coisas saindo do controle. Mas algumas modalidades de crime, que são o homicídio, que é o crime capital, a gente não haveria como. Ele é monitorado, a gente monitora isoladamente o crime de furto. O crime violento, a gente monitora num conjunto de crimes no qual existe o emprego de força física ou grave ameaça. Então a gente tem vários fragmentos ali de análise que nos permitem verificar que a região a gente consegue manter sob controle. Mas são 3 batalhões e nós temos contextos sociais diferentes nessas regiões e variações. Da mesma maneira que eu comparo a região com todo o estado, eu comparo os batalhões dentro da região entre si. Ou seja, tem todo um processo para a elaboração da estratégia e para que a gente possa atingir em cidades tão próximas, né? Em cidades tão próximas, mas com contextos bastante diferentes. Algumas coisas interferem muito. Por exemplo, a população flutuante na área do 31º Batalhão, que é Lafayette, Congonhas, Ouro Branco. É uma região mineradora com várias siderúrgicas ali. E a gente tem uma população flutuante muito grande, de trabalhadores que vêm numa migração, às vezes sazonal, por uma grande obra que se mobiliza e desmobiliza. E isso aí tem impacto na segurança pública, com o aumento da população, com culturas variadas que chegam aqui. Mas todos esses aspectos são avaliados, são analisados e a gente busca fazer da melhor maneira as atividades de prevenção e, quando necessário, a repressão a todas as modalidades criminosas. O que destoa no momento assim, são os crimes relativo ao tráfico de drogas na cidade de Lafayette. Os demais a gente vê com bastante tranquilidade. Principalmente eu destaco a cidade de Barbacena, que vem ocorrendo na cidade de Barbacena. A gente tem um monitoramento em todo o estado das 33 maiores cidades do estado. A gente considera as maiores cidades aquelas com população acima de 100 mil habitantes. E há vários anos já, Barbacena é a cidade com mais de 100 mil habitantes que possui a menor taxa de homicídio e menor número absoluto também de homicídio. Porque a gente analisa como o fator o número absoluto e também a taxa de homicídio. Ou seja, a gente faz um estudo em relação ao número percentual, para que a gente possa ter uma noção de como o estado se desenvolve. E também a cidade de São João del Rei, se não fosse fragmentada ali por São João del Rei, Santa Cruz de Minas, se somasse a população de Tiradentes, que é uma área toda conurbada, a gente teria mais de 100 mil habitantes. E fatalmente ela seria também a
segunda menor taxa de homicídio ali de todo o estado, menores números absolutos. E disputar para e passo com Barbacena. Então isso aí nos dá uma tranquilidade. Eu vou fazer só uma curiosidade, não de Barbacena, mas de Tiradentes do turismo. Sim. Lá ocorre muita, vamos dizer, violência contra o turismo, essas coisas? Porque... Não, ela não ocorre, certo? São os índices de ocorrência registrados lá são relativos à população, realmente a população que está lá. Não temos assim nenhum indicador que fale assim do impacto da atividade turística lá, que é intensa. Você pode ir lá qualquer dia da semana, qualquer ano do mês, você encontra o turista passeando, visitando os monumentos lá. Mas essa atividade ela não interfere de forma alguma. Ano passado nós tivemos um desafio, uma recomendação governamental, né, do comando da PM, que nós tivemos 2 anos sem o Festival Gastronômico de Tiradentes. É um evento de caráter nacional, é muito divulgado. Aí foi recomendado a nós tivesse todo o cuidado na preparação daquele evento, né? E nós montamos todo um aparato para recepcionar o turista de maneira adequada, reforçando o policiamento, considerando o aumento de público que já ocorre naturalmente. E nós tivemos assim um festival sem registro nenhum de crime. Eu fui lá agora recente, né? Já foi esse ano no Festival do Cinema. No Festival de Cinema que aconteceu, também, salvo engano, em janeiro, né? Janeiro. Muita gente. Também um público bastante intenso, foi montado diversos eventos, né? Todos com apresentações, mostras de cinema, um público bastante variado aportando lá, e também tivemos assim não tivemos nenhum registro de relevância, assim, nenhuma agressão contra turista. Ali é bastante tranquilo. Mas como eu sempre disse, é questão da academia. Tudo é estudado e aperfeiçoado. Esse ano, por exemplo, nós vamos estar junto com a Secretaria de Cultura, promovendo no mês de agosto, dia 16 de agosto, ali na região entre Tiradentes e São João del Rei, com participação das universidades, dos cursos de turismo, dos órgãos do município em relação a turismo e cultura, um seminário tratando sobre segurança em locais de atuação turística. Prefeitos da região já foram convidados. Para quê? Para a gente criar um cenário onde a gente possa debater, cada qual dentro do seu espectro de atuação, nós policiais, os promotores de evento, conhecermos uns as atividades do outro, saber como que cada um impacta na atividade do outro. Isso acaba acontecendo também, tipo na exposição de Barbacena, na Festa das Rosas. Que sim, existe toda a integração. Não há o que se falar em fazer um policiamento sem interação com quem organiza, com quem promove, com os órgãos municipais. Tem que ser uma coisa bem trabalhada para que seja repleta de sucesso. Bom exemplo, aqui em Barbacena. O Jubileu também teve uma pausa. Teve toda uma expectativa em torno do Jubileu. Da volta dele. E do retorno do Jubileu. E foi uma coisa assim a gente viu um fluxo grande de pessoas, né? Bastante movimentado. Mas o Jubileu, nada de anormal aconteceu. Mas mudou muito. Quando se viu que a coisa estava tomando um rumo muito ruim ali, há anos atrás, o senhor não estava aqui, porque era barraca de tudo quanto é lado, o povo não conseguia andar, estava saindo tiro daquele meio acertando, gente que não devia, estava muito, vamos dizer, a cidade cresceu e ele ficou há 30, 40 anos atrás do jeito que ele foi criado. Só saiu as barraquinhas do lado, ficava naquelas ruas todas. Então houve uma organização muito boa para melhorar isso. Até para as pessoas que moram lá locomover, ou se tem alguém que passa mal, você não conseguia a ambulância passar. Então realmente ficou bem organizado. Sim. Eu, como professor da Faculdade de Direito, fazia um convênio lá com a polícia, levava os alunos para ver a movimentação da polícia e ao mesmo tempo lá no Copom. Então trocava, na época... os meninos gostavam, os alunos, para aprender, sair da teoria e ir para a prática, né? Andavam até no cofre para experimentar como é que era um cofre da viatura policial, né? O cofre lá atrás, uns compravam lanterninha com medo, as meninas compravam lanterninha com medo, mas numa parceria muito grande que nós fizemos por vários e vários anos,
nesse sentido, para ver a participação, como é a polícia, para não ter aquele medo que se tem de polícia, né? Quando se fala em polícia. Mas estou falando do direito, qual a colocação do senhor quando agora, para entrar na polícia, como é que estão os concursos? Eu não sei se o senhor acabou, mas como está isso de ser advogado? O que o senhor achou disso? É uma prática? Foi um momento ali da admissão na Polícia Militar, onde houve, antigamente, o oficial ainda é formado dentro da própria Academia de Polícia Militar. O requisito dele para que ingressasse no concurso, fazer o concurso, ser aprovado no concurso, frequentar o curso, era um curso de 4 anos, onde se tinha uma boa carga das matérias de direito, mas não se concluía o bacharelado. Não se concluía, apesar de ter uma longa formação. Não exclusivamente de direito, mas com um enfoque muito grande nas atividades ligadas à atividade jurídica. Foi aperfeiçoando o curso, foi modificando, e em determinado momento optou-se aí pela formação, pela inclusão para a carreira de oficial somente o bacharelado. Certo? E em direito, para quem vai seguir a carreira de oficial. Para as praças também houve o aumento, o implemento aí das exigências, e qualquer curso de terceiro grau que você tenha formação superior, você consegue acessar a carreira de praça. Mas ao longo aí de 20 anos que eu dou aula aí, eu dava os alunos da Faculdade de Direito, independente disso, muitos faziam o curso de Direito, independente de... Muitos fizeram, complementaram Eu tenho muitos amigos, não só sim, lá, muitos fizeram, se tornaram bacharéis em Direito. Exato. Agora também, mas eu vou perguntar ao senhor, o policial, por que o senhor quis ser um militar policial militar? Eu nasci numa família onde eu já possuía 2 policiais militares. Meu pai, que era sargento da Polícia Militar, e um outro tio que era oficial da Polícia Militar, né? E a influência do pai para o filho é fundamental, é muito comum a gente ver o pai mecânico, o filho vai ser mecânico. É uma tendência natural de observar. O pequenininho sempre fala isso. Quando você é pequenininho, de todo jeito, o pai é bancário, você quer ser bancário, o pai é exatamente, quer ser bombeiro, né? Assim, e apesar de, já na fase adulta, a gente ter tido oportunidade de optar por outras carreiras, mas a gente se sentia vocacionado, tinha vontade realmente de ingressar na carreira, então a gente buscou esforçar para poder passar no concurso e desenvolver a carreira. E o que o senhor falaria para o jovem hoje, esse que está aí, que é o nosso aqui, a Rádio Educativa? Eu diria que a carreira policial é uma carreira muito gratificante, te dá várias oportunidades, é uma atividade exigente no aspecto para você fazer o ingresso, tanto na parte intelectual quanto do aprimoramento físico. Ela te dá muitas oportunidades durante a carreira de você ter o seu desenvolvimento profissional, desenvolvimento pessoal, te permite ter uma certa estabilidade no sentido de que você tem o seu emprego garantido, ou seja, a sua carreira vai sendo construída para e passo à medida que você vai galgando o tempo dentro da corporação, vai fazendo os cursos, vai adquirindo a experiência. Ela te exige uma conduta pessoal, vamos chamar assim, ilibada, para você dar uma resposta à sociedade, e você tem todo o reconhecimento, você tem todo o apoio. Então, assim, é uma profissão que, graças a Deus, eu me identifico com ela e me vejo satisfeito, me vejo realizado. Eu já me aproximo mais da minha fase para passagem para a reserva do que o desenvolvimento da carreira, mais para finalizando. Então, eu posso me dizer uma pessoa que se realizou durante toda a carreira. No momento que está no auge, né, por causa dos 30 anos, no auge da idade, na maior, né, sabedoria, acaba indo para a reserva, né? A gente acaba indo para a reserva. Com certeza, nessa a relação, né? Eu gostaria que o senhor tem mais alguma coisa em termos de números para nós, que o senhor gostaria de dizer? Conforme aquela conversa prévia que a gente teve, né, os números são bastante tranquilos. A maior mortalidade... A população pode ficar tranquila. Vamos supor, o grande número de ocorrência registrada, por exemplo, em Barbacena, as infrações administrativas de trânsito, elas lideram, certo? O crime de furto, que não é um crime violento, é o que vem num segundo plano,
Mas isso aí, o crime de furto é a modalidade de crime mais registrada pela Polícia Militar em todo o estado de Minas Gerais. Certo? Por ano aí você tem uma total aí de mais de 300 mil ocorrências de furto em todo o estado. Então Barbacena reflete muito daquilo que acontece no estado. De especial que nós temos é o desempenho da nossa tropa, que nos permite ter os números de crime violento e os números de homicídio bem abaixo. No ano passado, nós lideramos, aí, encerrando o ano, de todas as outras regiões, com a menor taxa de homicídio. Assim. Então, nós estamos nivelando. Quando a gente fala em taxa, a gente parte para a casa dos 100 mil e equilibra o número. Então, nós somos comparados de maneira igualitária. Apesar de serem regiões diferentes, com populações diferentes, mas somos trazidos para a taxa para ser comparado num patamar aceitável. Eu falei com o senhor aí, quem são os comandantes, qual a cidade e os batalhões que o senhor... Nós temos 3 batalhões, que é o 9º Batalhão em Barbacena, Tenente Coronel Ademir, o 31º é o Tenente Coronel Eduardo, em Conselheiro Lafayette, e o Tenente Coronel Henrique, no 38º Batalhão, na cidade de São João del Rei. Nós temos mais uma unidade também que funciona junto ali do Complexo de Santa Cecília, que é o Estado-Maior da 13ª Região, que é comandada aí pelo Tenente Coronel Michelangelo. Essa unidade não é uma unidade operacional, ela cuida da nossa atividade administrativa, logística, saúde, formação, treinamento e várias outras atividades correlatas aí para a gente poder executar todas as atividades dentro da 13ª região. O nosso tempo já está esgotando aqui, mas eu lembrei aqui, ou foi na Festa das Rosas ou na exposição, me convidaram para ir no helicóptero, naqueles shows, que tem aquele visor, aquela... Só que eu fui todo contente, porque me convidaram. Mas fui do lado da janela. Esqueci que da polícia nem fecha e não tinha nem aquele puta merda do carro para você segurar. Você estava no cinto de segurança, não sabia nem onde segurar. As minhas fotos saem tremendas, todo tremendo, mas é de uma logística muito realmente que a gente referenda. A aeronave é um recurso que nós temos muito valioso, né? Nos permite deslocar e observar as coisas de um patamar privilegiado. Mas eu passei uma perda nada. Então, assim, é uma ferramenta bastante interessante. Nós temos aeronaves distribuídas em todo o estado, de modo a cobrir todo o estado, né? E Barbacena, quando necessário, a gente tem o apoio da aeronave. Várias vezes nós já tivemos. Nós teríamos, tem que ter outro programa para a gente falar dos projetos, do ProERD, que é muito interessante na nossa escola. Certeza. Eu que sou educador, né? Gosto muito desse setor. Então, assim, vai encerrando, cada semestre que encerra, a gente encerra um ciclo de atividades, de palestras em determinada escola. O ProERD, né? É uma experiência muito boa, é um programa de cunho internacional que a gente conseguiu replicá-lo aqui no Brasil. Com sucesso, com bastante sucesso, e é uma atividade que a gente já não consegue mais desassociar, descontinuar essa prestação. Foi muito bem recepcionado pela rede de ensino, muito bem recepcionado pelas crianças, e a gente, acreditando que a prevenção é o melhor caminho para a construção de cenários positivos de segurança pública, a prevenção a nível de ProERD, da maneira que é feita, de forma educativa, dentro do seio escolar, eu tenho certeza que nos permite falar que hoje nós temos o que temos graças ao trabalho do ProERD. Gente, infelizmente eu vou ter de encerrar. O diretor já está reclamando, dando sinalzinho ali, por causa do nosso tempo. Então depois a pessoa, nós temos que ter um tempo limite aqui para a pessoa gostar de ver o programa. Mas por último nós vamos conhecer um pouquinho aqui, se eu topa ficar conhecido aqui em Barbacena, em São João del Rei, mais conhecido do que já é, né? Num bate-bola? Sim, com certeza. Vamos começar com aquilo que todo brasileiro gosta, um time de futebol. Quando eu torcia pelo Fluminense. Mas está numa boa situação hoje em dia. Eu torço pelo Botafogo, né? Então segue o líder. Eu acho que essa região do Juiz de Fora, da nossa geração, a televisão era transmitida muito do Rio de Janeiro, não era daqui. Então essa região é uma região muito que as pessoas têm muito ainda os times do Rio. A nova geração não, mas a antiga geração sim. Um filme. Eu lembro de um filme muito bonito que chamava A Espera de um Milagre,
que, salvo engano, aí, há 20 anos atrás que estrelou. É um filme também que tem uma mensagem bastante interessante. Um ator. Ator? Aí você fez uma pergunta que não é nem... Nem atriz? Ah, não, muito tempo que eu não então me ligo, cantor. Assim, cantor, assim, eu gosto de música, assim. Então, eu gosto das bandas de rock nacionais, algumas internacionais. Então, assim, aquelas músicas que marcaram a geração dos anos 80 e 90, assim, se você for falar de você vai ser injusto, que era um movimento cultural muito intenso, principalmente no rock nacional, na música nós perdemos nacional. a Rita Lee agora. Então, que tá a gente perde, assim, ter uma referência, uma idolatria única, assim. Eu não me vejo, assim, e falar, não, eu gosto só desse. Gostava muito, sim, mas são momentos da vida da gente que a gente foca mais, que a gente tem mais tempo para distrair. Um esporte. O esporte é a corrida. O senhor pratica? Praticava, agora tem bastante tempo que não pratico. Um sonho, coronel? Assim, sonho, eu acho que a gente constrói ele a cada dia. Então, um dia eu sonhei em ser policial, em ter uma carreira, e eu vou consolidando o sonho a cada dia, certo? Um objetivo pontual, específico, assim, não tem. Eu acho que eu vou essa construção de cada dia. Carreira policial tem dias. Se não sonha ser policial, passa no concurso e realizei o sonho, não. Você vai ter aí 30, 35 anos para consolidar passo a passo esse sonho. Então é um sonho que se tem assim, uma porque são longa poucos duração. Que chegam. E depois, quando você chega a terminar a sua carreira, você pode viver das recordações daquilo que foi o seu sonho no momento de juventude ali, de ingressar, de ser policial, de servir a sociedade. Então, assim, tem uma visão diferenciada do sonho, não uma coisa pontual, finalista ali, não. Vai concluir até essa pergunta. O Coronel Floriano pelo Coronel Floriano. Coronel Floriano, por Coronel Floriano, é um militar austero, que impõe a sua austeridade até a si mesmo, sabe? Eu me cobro muito da minha tropa. Mas tudo com o objetivo de ser aquele militar que pretendi ser, que sonhei ser. Aquele capaz de fazer um bom serviço, boas entregas e se realizar com isso. Faço isso com prazer. É isso aí. Então nós ficamos por aqui. Muito obrigado. Parabéns pela polícia, parabéns para o senhor. E um ponto final no nosso podcast de hoje. Obrigado. Até a próxima aí, gente. Um abraço. Um abraço.